Namastê! E aí galera, beleza? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre alguns cuidados importantes que nós devemos ter para não nos machucarmos durante a prática de yoga. Vou começar falando de um bem básico que é a forma de sentar. Bem, vocês estão vendo que eu estou sentado aqui com um pé na frente do outro, né? Deixa eu tirar o São Francisco e o Budinha para que vocês possam ver um pouquinho. Eu estou com um pé na frente do outro, certo? Nem todas as pessoas podem sentar nessa posição. Se a pessoa tem já um desgaste no joelho muito severo, como um rompimento de menisco, algo assim, o ideal é a pessoa sentar nessa posição, travando uma perna na outra. Isso exige menos do joelho. Quando nós sentamos nessa posição, nós estamos exigindo um pouco mais da flexão dos joelhos, né? Então, se a pessoa já tem uma tendência a gerar um desgaste, não é que a pessoa não possa sentar nessa posição, mas é bom ela evitar ficar muito tempo, tá? Então é bom ficar um pouquinho assim, aí mudar, passar para o Sukhasana, né? A postura confortável, depois vir para o Samanasana, que é essa posição. E aí dá para fazer outras variações também, coloca uma perna para trás, deixa a outra na frente. Então esse é o primeiro passo para a pessoa não se machucar, não criar uma lesão no joelho, não uma lesão aguda e repentina que vai acontecer, por exemplo, em uma única vez que a pessoa vai fazer a postura, mas é uma lesão que vai sendo criada aos poucos à medida que a pessoa vai praticando. Se ela sempre sentar dessa maneira e ela já tem uma tendência a gerar um desgaste nos joelhos, tem, por exemplo, um enfraquecimento de tendões e músculos ao redor dos joelhos, é importante que ela faça algumas variações, tá certo? Então, se você tem algum tipo de lesão nos joelhos, eu recomendo que você varie mais as posturas e cuide um pouco com essas posturas que vão fazer essa hiperflexão no joelho, tá? Ok? Aí varia fazendo aquelas outras posições que eu já comentei anteriormente. Outros cuidados importantes que nós devemos ter durante a prática é sempre fazer o aquecimento inicial antes de entrar nas posturas. Às vezes a pessoa quer fazer a prática, já quer começar direto nos asanas, nas posturas de força, de alongamento, de equilíbrio, mas nem sempre o corpo está aquecido, está alongado, e é por isso que existe uma fase da prática chamada Pavana Muktasana, que essa é a segunda fase da prática. A primeira é a parte de concentração, introspecção, o início da prática. Depois vem o aquecimento, o alongamento inicial, a soltura inicial, para preparar o corpo para daí começar a entrar nas posturas, nas permanências, em posturas com mais dinamismo, com maior movimentação também, e posturas que vão exigir mais tanto da força, quanto da flexibilidade, quanto do equilíbrio, quanto do sistema cardiovascular, e aí por diante. Tá certo? Então lembrem sempre de aquecer, de alongar, de soltar o corpo para daí adentrar a prática. Outro cuidado importante é perceber qual é o tipo de vestimenta que está utilizando, se está utilizando uma vestimenta adequada, se não é um tipo de roupa que trava muitos movimentos, então é bom que seja uma roupa um pouco mais solta, tá? Para você ter mais liberdade de movimentação, e isso vai garantir também uma prática melhor e vai evitar que você se machuque. Não é bom praticar de meia, né? Porque a meia você pode escorregar, né? Então o ideal é descalço mesmo. Se for utilizar meia no frio, tem aquelas meias com bolinhas de borracha embaixo que vão bem, né? Mas o ideal é não praticar de meia. Logicamente que se você tiver bastante cuidado, tudo bem, você pode praticar, mas saiba que com a meia você tem um risco maior de escorregar e às vezes ter uma lesão muscular. É importante a utilização do tapetinho de borracha. Vamos imaginar, por exemplo, a diferença de fazer uma prática num tapetinho de borracha como esse, que nos dá bastante aderência, tanto para as mãos quanto para os pés, e fazer uma prática numa canga, por exemplo. Às vezes você vai lá, vai fazer o Adho Mukha, por exemplo, que é essa posição aqui, né? Aí você vai fazendo uma canga, de repente escorrega o pé, escorrega a mão, e pode acabar se machucando, né? Ou vai fazer uma abertura, algo assim, pode acabar se machucando, tanto com a meia
Ou às vezes a pessoa coloca o pé para fora do tapetinho, né? Ou tá usando a canga, como eu falei, e aí vai fazer uma abertura e o pé escorrega. Então tem que ter essa atenção, esse cuidado sempre no posicionamento das mãos e dos pés, ok? Para não criar lesões musculares. É importante respeitar suas limitações físicas. Às vezes a pessoa quer fazer uma postura super avançada, mas não está preparada para isso. Por exemplo, pessoas que têm hérnia de disco ou algum tipo de lombalgia, algum tipo de problema aqui na coluna, na região lombar, e vão fazer lá o Chakrasana, né? Também chamado de Urdhva Dhanurasana, que é a postura da ponte, aquela postura que a gente faz essa movimentação aqui. E de repente a pessoa vai fazer e sente fisgar a coluna ou sente acontecer alguma coisa aí na região lombar, uma dor, né? Um pinçamento, qualquer coisa assim. Então, é importante respeitar as limitações, conheça o seu corpo, saiba das suas limitações. Se você tem encurtamento muscular, por exemplo, seja mais gradativo no alongamento, não queira fazer uma super abertura, um super alongamento assim de uma hora para outra. Então respeite o princípio da gradatividade durante a prática, ou seja, seja gradativo. Respeite também o princípio da adaptabilidade. Se você não consegue fazer a postura completa, às vezes tem uma fase anterior, né? Se você não consegue fazer a postura no seu nível mais avançado, pergunte ao professor se existe alguma adaptação mais fácil, ou o próprio professor, geralmente ele vai observar, vai perceber que o aluno está com uma dificuldade e ele vai dar a adaptação. O legal do yoga é que ele é adaptável, então é por isso que o yoga atende a praticamente todas as pessoas, porque por mais que existam posturas avançadas, por mais que existam práticas um pouco mais intensas, cada um pode ir no seu ritmo e é possível adaptar as posturas. Então, por isso que o yoga é uma prática muito adaptável e acaba servindo a praticamente todas as pessoas. Então, utilize o princípio da adaptação também, adapte as posturas se preciso. Outra coisa importante é você cuidar nas transições, quando você está fazendo uma postura de força, por exemplo, vamos dizer lá a postura do guerreiro, e de repente você sai repentinamente da postura e volta assim bruscamente, isso pode criar uma lesão muscular. Então volte devagar, tá na postura do guerreiro, por exemplo, tô fazendo lá o guerreiro, né? Ao invés de voltar assim de uma hora para outra, assim, volta mais devagar, põe o pé lá atrás, né? Faz a postura do guerreiro e volta devagar, apoia as mãos nos joelhos, dá alguns passinhos, ó. 1, 2, 3, e aí volta devagar da postura. Então, existem muitas coisas que são possíveis fazer e prestar atenção para evitar de se machucar durante a prática, tá? Eu vim aqui só trazer essas questões mais básicas, esses apontamentos mais básicos, para ajudar você, principalmente quem está começando, né? Se você está no comecinho, isso é importante para você. Quem já pratica, eu acredito que já saiba, né? Dessas coisas que eu falei, talvez tenha lembrado e recordado, né? Da importância disso. Mas então é isso aí, galera. Muito obrigado, espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais para enriquecer e melhorar a prática de vocês. Esteja sempre presente e até a próxima. Namastê.